Fala galera, boa tarde. Estou passando aqui para contar como é que foi a experiência de ter vivenciado minha primeira meia maratona. Ai, eu passei meses e meses me preparando, ansiando, desejando, sonhando com esse dia que finalmente foi ontem. Foi assim, ontem eu tava pensando assim em alguma palavra para resumir como que foi. Não tem palavra para resumir, só vivenciando. Então tá muito na ordem do inenarrável. Não tem nada que descreva, porque eu acho que deve ser muito particular de cada pessoa, né? O que cada pessoa, qual o investimento emocional que cada pessoa faz, emocional, físico, mental, intelectual, que ela faz ao se comprometer em fazer, né? Vivenciar uma meia maratona. Imagina eu uma maratona, né? Por isso que, nossa, tão cedo eu não me vejo com esse desejo de fazer uma maratona ainda. Algum dia, quem sabe? Por enquanto eu quero me aventurar, mergulhar, vivenciar muito mais em outras provas de 21 para eu ver como é que vai ser, porque acho que em cada momento pode ser uma vibe diferente, uma energia diferente. Mas ontem, meu primeiro contato com essa nova quilometragem, nossa, foi assim... sem falar que eu cheguei assim, cheia de expectativa, porque assim, o percurso mais ou menos até determinado ponto, eu treinava muito do Leblon até o Leme, do Leblon até o Leme. Só que eu ia até o final do Leme, eu não ia até a parte que a gente atravessa o túnel, alguns trechos de Botafogo eu nunca tinha passado. Aí quando chegava ali na enseada de Botafogo, aí eu já conhecia, porque eu já tinha feito alguns outros treinos no aterro do Flamengo e tudo mais. E para minha surpresa, quando eu fui olhar o percurso, eu não me liguei muito que a gente ia passar por mais de um túnel. Não tem nenhum problema em passar em túnel, não sou claustrofóbica nem nada. Mas, para mim, a pior parte da prova foi ter passado no túnel Marcelo de Alencar, que se não me falha a memória, é o antigo mergulhão ali na Praça 15. Gente, aquele túnel é absurdo, horrível, tenebroso, horroroso, angustiante, e isso eu troquei com outras pessoas e que também vivenciaram, que também passaram ali na prova, também sentiram a mesma coisa. É muito ruim, é muito aversivo no sentido de, no meu entendimento, na minha vivência de ontem, não corria um ar, era diferente do túnel novo que a gente passou gritando, que era todo aberto, todo mundo numa energia lá em cima, porque é um túnel que você vê a abertura dele, a chegada, enfim, é um túnel assim iluminado. Esse outro não, ele é só iluminação artificial, não corre um vento, não tem uma circulação de ar, ou se tem, naquele momento pareceu absolutamente inexistente a saída de ar. Então, eu via pessoas correndo, se abanando. Eu falei, gente, alguém aqui vai dar pau, aqui vai dar... vai desmaiar ou vai, sei lá, principalmente porque no caso de quem fez 21K, ali era um momento que a gente estava passando entre o quilômetro 18, 17, 18, 19, e aí depois a gente já estava saindo do túnel. Então foi o quê? 1,5 km, 2 km passando ali naquele ambiente fechado. Foi a parte mais perrengosa, sem falar na altimetria, né? Tinha muita descida, aí depois na volta tinha subida e eu não tinha treinado, né, pra isso. Eu falei, meu Deus do céu, mas ainda bem que eu já tinha o registro ali, que subida eu pensei, Vanessa, para tudo, você já fez a prova do Cristo Redentor, então vambora, relembra aí os treinos inclinados que teu treinador passou e bora que bora, só bora. Ai... Mas essa acho que foi a parte mais chatinha, aversiva desses 21K. Fora isso, teve um outro momento que me chamou muita atenção, que foi quando ali faltavam uns 6 km para acabar a prova, já no aterro do Flamengo, e é um momento maravilhoso que tem as torcidas, né? Ficam os familiares, os amigos e tal, todo mundo com cartaz, gritando e não sei o que, chamando o nome das pessoas. E aí eu via que todo mundo que estava na minha frente ia achando seus conhecidos, seus amigos. E aí eu fui vendo, e assim, sempre meu marido vai nas provas, meu maior incentivador, meu maior parceiro, companheiro, né, de todas as minhas provas, de todo esse meu mergulho na corrida. E eu não achei ele nessa hora.
E aí eu fui olhando assim, todo mundo torcendo, gritando, vibrando, falando com seus conhecidos, com seus familiares. E aí eu não tinha ninguém ali pra torcer pra mim, não sei, me deu um pau ali, sabe? Mental, né? Porque corrida também é muito mental, né? Me deu um pau e aí eu não sei, eu devo ter ficado, eu sei que me deu tipo uma vontade de chorar, não sei. Eu devo ter ficado com alguma cara assim. Aí, de repente, do nada, eu ouço um vai, Vanessa! E aí, quando eu olhei pra trás, era um rapaz que tinha feito a prova, ele tava com a camisa, né, da minha maratona desse ano. Não sei se ele fez 10K, ou 21K, ou 5K, enfim. E ele olhou no meu olho e falou, vai, Vanessa! Gente, para tudo. A primeira coisa quando eu ouvi esse vai, Vanessa, instantâneo, eu falei, ué, como é que ele sabe meu nome? Que burra. Meu nome estava abaixo do número de peito, então por isso ele sabia o meu nome. E aí, porque quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, ai, algum conhecido meu. E não era. E aí, imediatamente veio isso, como é que ele sabe meu nome? Mas em seguida, veio uma sensação de um gás a mais. Eu falei, gente, alguém gritou meu nome. Ai, o que que isso simboliza, sabe? Alguém aqui tá torcendo por mim, sabe? E uma pessoa desconhecida. E aí depois eu agradeci aos céus. Eu falei, gente, isso é anjo da guarda, sabe? Que eu já tava ali naquele quilômetro, já assim, ficando com a energia um pouquinho, né? Tipo a bateria do celular que fica piscando, sabe? Que já tá ali descarregando. Eu já tava ficando ali, né? Um pouquinho cansadinha e tal. E quando eu vi esse vai, Vanessa, nossa, me deu um frisson assim na alma. Eu falei, e aí eu só agradeci assim e saí correndo. E deu todo o gás que eu precisava. Então é muito emocionante quando a gente tá ali correndo, tá fazendo algo que é pra gente mesmo, mas a gente ouve alguém falar o nosso nome. Então agora, a partir de hoje, toda corrida que eu for assistir e eu perceber que a pessoa tá ali meio xoxa, meio caída, eu vou tentar lembrar dessa minha emoção que eu senti e eu vou gritar o nome dessa pessoa, sabe? Eu vou falar a plenos pulmões, com toda a energia, só a energia de quem corre, pra poder saber o levante na alma que dá ver alguém gritar o nosso nome ali como um estímulo, como uma força, como uma empatia. Nossa, esse rapaz, eu não sei quem é esse rapaz. Um beijo para você, esse rapaz. Mas eu já achei mesmo que tem alguma coisa da espiritualidade que botou aquele cara ali pra... E aí eu perdi aquela expressão de choro e de sei lá o quê, que foi uma nuvem muito passageira que passou quando eu vi todo mundo vibrando ali com a sua torcida e eu sem ninguém e tal, enfim. E claro, né, quando cheguei na chegada, né, cheguei na chegada é ótimo, quando eu tava cruzando a linha de chegada, aí eu ouvi um vai, Vanessa, muito familiar do meu marido, Fábio, ai, que deu todo o ânimo pra eu dar o sprint final e é muito maravilhoso. E, pra minha surpresa, eu ficava imaginando, gente, como é que vai ser? Isso eu gostava muito de imaginar. Será que eu vou chorar? Será que eu vou cair como muita gente cai no chão de cansaço? Como é que vai ser? Será que eu vou mancar? Será que eu vou dar pau antes? Será que eu vou quebrar? Será que eu vou conseguir? Enfim, 300 milhões de opções vinham na minha cabeça. Mas, quando eu ouvi aquele último vai, Vanessa, do Fábio, me deu aquela energia final para esse sprint, e quando eu cruzei a linha de chegada, foi me dando assim uma falta de ar, um maravilhamento que eu ficava entre gargalhando e recuperando o fôlego de ter parado de correr nessa reta final muito rápido e muita sede, mas assim, uma emoção que não me fez chorar, mas foi uma emoção que eu não sei nem descrever, que é a melhor das emoções do mundo e que só você, corredora, só você, corredor, se já cruzou a linha de chegada, sabe do que eu tô falando. E se você não cruzou a linha de chegada, eu te convido, vem correr com alma, vem vivenciar essa experiência, porque correr é uma experiência que você pode querer repetir ou não, ou pode achar terrível, né? Mas fica o convite porque acredito que você possa gostar. Ou quem sabe, como milhares de pessoas, assim como eu, possa se apaixonar. Porque sim, ontem lá na largada da minha maratona, tinham apenas 10 mil pessoas correndo 21K. Então é muita gente apaixonada por corrida. E eu acho que ao todo foram entre 20 a 25 mil pessoas inscritas nessa meia maratona do Rio. Então é porque o negócio, como diz a gíria, o bagulho é doido, né? Então é muito maravilhoso, foi muito maravilhoso. Eu já estou com saudade e já quero vivenciar outra meia maratona. Esse ano não sei,
mas óbvio que eu vou tentar fazer isso nos meus treinos e tudo mais. Falando nisso, Vitor, meu treinador maravilhoso, muito obrigada, porque foi ali pela sua perseverança, a sua constância, a sua insistência e a sua braveza, a sua bravura, porque eu soube que de outros colegas também o treino foi puxadaço. Então eu falei, ai meu Deus, que eu achava, acho que é só comigo, que eu sou meio fraquinha, não sei, nunca fiz educação física na rua, deve ser, na rua não, na vida, então talvez por isso meu corpo sinta tanto essa reta final do ciclo da preparação para uma meia maratona, mas não, eu tenho outros amigos que também treinam com ele e eu soube que ele puxou, que ele caprichou, mas é isso, se não fosse também por um treinador comprometido, será que eu teria conseguido completar da forma que eu completei, sabe? Então, meu muito obrigada a você, Vitor, que eu nem sei se você assiste isso aqui, mas enfim, fica registrado a minha gratidão, o meu agradecimento profundo pelas planilhas. E deixa eu ver o que mais. Como é que foi a volta? Aí depois eu acabei, então, muito emocionada, porém não chorando, e terminei louca de vontade, muita sede e louca de vontade, isso porque eu tava super me hidratando o caminho inteiro. Além dos postos de água, eu levei também minha garrafinha de silicone de 250 ml, que eu ia bebendo aos pouquinhos e tal, e também para usar junto com géis de carboidrato, que ao todo eu usei 3 no percurso. E um eu tomei antes da largada, que é para dar aquele aporte, porque eu tinha tomado café da manhã, eram 4h30 da manhã, que foi apenas uma fatia de pão com geleia, então, e só isso. E uma garrafa de Gatorade. E aí, quando eu cheguei lá no Leblon, eu já tava roxa de fome, porque eu sinto fome rápida, né, e tal. E aí eu falei, bom, não posso comer nada, porque, né, tudo volta, não sei o quê, me dá refluxo. Tomei um gelzinho de carboidrato. E aí, ao todo, então, tomei 4. Durante a prova, 3. E aí, tomei um no quilômetro 6, outro no quilômetro 14, outro no quilômetro 18 para 19 ali, só para dar esse gásinho final, assim, sustentar. E aí, quando eu acabei a prova, eu estava ainda assim, ou seja, então, tomei meu suporte de carboidrato e tudo mais, me hidratei, fui bebendo bastante água, mas ainda assim, quando eu cheguei no final da prova, ali na linha de chegada, eu tava com muita sede e também muita vontade de fazer xixi, louca de vontade de fazer xixi. E ó que eu tinha tomado cápsula de sal também, tinha usado 2 cápsulas de sal. E, enfim, acho que tudo isso contribuiu para que eu não chorasse, não sei, ou porque não veio o choro, mas não é porque a gente não chora que a gente não tá emocionada, que a gente não esteja feliz. Foi sensacional, sabe? Sensacional. E aí, quando eu ainda tava com a adrenalina, até eu voltar pra casa, eu ainda tava com a adrenalina ali, lá em cima, maravilhoso e tal. Saímos da prova e fomos então numa feira que tem ali próximo, Feira da Glória, pra comer uma tapioca. E aí, quando eu parei, o cansaço bateu. Aí eu tava com uma dor na região pélvica absurda, as pernas pesadas e tal. E aí depois, quando eu cheguei em casa, depois que eu tomei banho, porque aí eu tomei café da manhã na Glória, né, com a tapioca maravilhosa de pizza, e depois cheguei em casa e ainda comi pão de sal, comi pão doce, tudo que tinha direito, porque aí ontem era dia de desbunde, né, eu posso comer tudo que eu não comi nesse momento que eu dei uma segurada na alimentação e tal, até para repor também, né, os carboidratos e tudo. E depois que eu tomei banho, que eu não era ninguém, meu Deus. Foi o dia que eu literalmente só levantava da cama para comer e ir ao banheiro. E depois eu voltava para a cama. E foi assim o domingo inteiro, desde quando eu cheguei da prova da meia maratona. E eu fiquei bastante cansada. Mas hoje, surpreendentemente, eu acordei como se fosse nova, né? Como se nova em folha, sabe? Não senti dor nas pernas, não senti minha região pélvica, graças a Deus. E acordei com tanto ânimo que, apesar de não ter uma planilha ainda, né, porque por motivos óbvios que eu acho que, né, recuperar o fôlego, recuperar a musculatura e tudo mais, eu falei, vamos olhar superiores, e lá fui eu, toda marota, e não fiz aeróbico, claro, mas aí fiz minha sequência de superiores e voltei revigorada. Ainda há pouco eu estava sentada aqui trabalhando, daqui a pouco eu vou retomar novamente os meus trabalhos, mas eu quis passar aqui para contar para vocês, para você que me assiste, como foi a minha experiência da meia maratona.
que foi indescritível, inenarrável, porém, contudo, todavia, maravilhosa. Então, se um dia você quiser um super desafio, faça uma meia maratona, porque a sensação no final que eu fiquei ontem, que eu estou hoje e que eu acho que eu vou carregar aí pro resto da minha vida, é que eu me desafiei. Eu não estava ali competindo nem concorrendo com ninguém. Eu me desafiei e é como se eu tivesse me superado, é como se eu tivesse e de fato eu realizei algo na minha vida, algo que eu nunca tinha feito. E é um momento que eu acho que, enquanto você ainda não faz, você duvida de você mesmo, sabe? E aí depois que você cruza aquela linha de chegada, que você vê que você correu 21 quilômetros, meu Deus, é uma sensação muito maravilhosa de realização pessoal. E eu quero muitas e muitas sensações de realização pessoal com a corrida. Então, por isso que eu indico a você, corra 5, 10, 21, 42, 50, quanto você puder e quiser. Faça isso com bike, com skate, andando a pé, correndo, ou com esporte que for, ou com o que mais fizer sentido para sua vida. No meu caso, foi e tem sido com a corrida. Então, esplêndido, sabe? Acho que nenhum adjetivo muito exuberante vai dar conta da sensação, da explosão de emoção e sentimentos que foi ter feito 21 quilômetros, ter realizado uma meia maratona. Então, eis aqui o meu extenso relato. E foi muito maravilhoso, gente. Eu quero repetir mais, e eu quero mais, e eu fico me imaginando correndo assim, em lugares frios, inóspitos, correndo na neve, correndo no deserto. Ai, meu Deus, que eu tenha dinheiro para isso. Porque por enquanto eu não tenho, mas sonhar não custa nada, já dizia o poeta, né? Então, bora sonhar e correr com alma, galera. Beijo, é isso. Boa tarde aí.